Olá, pessoal. Então, vamos continuar com a nossa aula. Normalmente eu dou junto esses dois assuntos, avaliação toxicológica e avaliação de risco, mas como iria ficar, na verdade, o outro vídeo já ficou bastante longo, para vocês não ficarem muito cansados, então eu resolvi dividir. Então, vamos ver agora a avaliação de risco propriamente dito. Então, a gente viu no último vídeo, a gente falou bastante sobre os testes de toxicidade, né? Sobre a avaliação de toxicidade. E agora a gente vai ver o que isso interfere no risco da substância. Bom, então eu coloquei aqui essa figura, né, de uma pessoa andando numa corda bamba, sei lá se é isso que a gente pode falar, mas isso vai mostrar qual que é o risco, existe um perigo nessa situação, certo? Qual que é o perigo? A queda. A queda, né, e se machucar na queda é perigo inerente à situação. Agora, consigo melhorar o risco? Eu consigo controlar o risco? Sim, consigo controlar o risco, né, se tivesse uma rede de proteção, ou se isso daqui fosse a 20 centímetros do chão, se isso aqui for a 15 metros de altura, o risco é muito maior. Enfim, então eu consigo, né, moldar o risco, consigo controlar o risco na medida do possível. Então, vamos ver um pouquinho sobre a avaliação de risco, voltando na situação lá do Líbano. Então, a gente, né, como eu falei na outra aula, aconteceu, então, a conservação inadequada daquelas substâncias, né, na verdade, não sei se vocês viram mesmo como que foi, eram toneladas e toneladas de nitrato de amônio que foram armazenados tudo junto, e no ambiente com umidade e tal, e acabou que isso propiciou a explosão, né, e o problema é que o nitrato de amônio é o tipo da substância que quando que começa a explosão, dificilmente se controla a força da explosão. Principalmente quanto maior a quantidade da substância, mais intenso fica a exposição. Então, o risco, a explosão, aliás. Então, o risco ficou muito alto, né? E o risco era muito alto de exposição, porque uma vez iniciada a explosão, como a quantidade era muito grande, a explosão ia ficar enorme mesmo. Infelizmente, era um risco conhecido que foi aceito, né? O grande problema é que muitas vezes não é a gente que tem, não é a gente que aceita o risco, né? Às vezes são autoridades que aceitam o risco por nós, né? São os legisladores. E muitas vezes, nesse caso, a população ficou exposta a um risco, muitas vezes, a maioria nem sabia que isso existia, né? Bom, tem uma frase que eu acho muito, muito forte, que foi dita por Joseph Stalin na época da guerra, e é uma frase muito fria, mas na verdade mostra como que deve ser feita a avaliação de risco. E ele dizia que uma morte é uma tragédia e 1 milhão de mortes é uma estatística. Eu acho que isso, hoje em dia, isso tem um peso maior ainda, né? Pensando na quantidade de vidas que a gente já perdeu em termos dessa pandemia, isso tem um peso maior ainda, né? Então, pensar que uma morte, lógico, para a pessoa que perdeu o parente, né, que está enterrando um parente, é uma tragédia para aquela pessoa, sim. No caso do Líbano, a pessoa que estava ali perdeu um parente, né, por causa da explosão, foi mesmo uma tragédia. No caso, vocês já viram que isso aconteceu, infelizmente, no Brasil, 1 milhão de mortes é uma estatística, né? Isso que o Stalin disse, mas eu acho que nunca ele pensou que isso ia ter uma implicação mundial, né, tão, tão importante. Então, hoje em dia, a gente vê números de 108 mil mortes no Brasil e a gente usa isso apenas como uma estatística e não como 100 mil tragédias, né? Isso talvez, eu estou falando isso para a gente pensar um pouco, né? Eu acho que ter transformado, né, essa grande quantidade de pessoas que morreram em estatística acabou esfriando o coração da gente, né? Eu acho que a gente tem que repensar um pouco isso e tentar ajudar a controlar a pandemia. Mas, enfim, isso é outro caso, né? Não vamos pensar em vírus agora. Mas é uma situação triste, mas é avaliação de risco. Então, na verdade, o que a gente tem feito hoje com a Covid é exatamente isso. Então, a gente vê quantas mortes tem, qual que é a quantidade de leitos de UTI disponível e se libera para voltar às atividades normais ou não. O Estado de São Paulo adotou as cores, né, das fases do Estado, que tem exatamente, é uma avaliação de risco.
que é o risco porque pode não dar certo, né? Como a gente já viu que Ribeirão Preto, inclusive, voltou atrás, chegou aí para a fase laranja e voltou para a fase vermelha, e agora estamos novamente na fase, né? Agora passamos para a fase amarela. Com base em quê? Nas estatísticas. Estatística de quantidade de mortes, quantidade de casos novos e quantidade de leitos disponíveis. Então, é uma probabilidade de diminuir o número de casos quando a gente libera a população para suas atividades normais. Então, a avaliação de risco é exatamente isso, se baseia em probabilidade. E na avaliação de risco, a gente tem dois tipos de avaliação de risco para substâncias químicas. As substâncias que são possíveis estabelecer limites seguros, que a gente chama que a gente consegue estabelecer os thresholds, os limites seguros, que são aquelas substâncias que não têm efeitos carcinogênicos, nem mutagênicos e nem teratogênicos. Então, são substâncias que não levam dano ao material genético. Então, para essas substâncias, a gente consegue estabelecer um risco, né, um limite teórico de segurança. Para outras substâncias, para essas outras substâncias mutagênicas, carcinogênicas e teratogênicas, a gente nunca vai conseguir estabelecer um limite seguro. São substâncias que dependem muito dependem da modificação do material genético, então não existe limite seguro. A gente não consegue estabelecer. É feita a avaliação de risco, mas de outra forma. Depois a gente vai ver isso. Mas a gente vai, quase tudo que a gente vai falar hoje é sobre aquelas substâncias que a gente consegue estabelecer o limite seguro, que é a grande maioria do que a gente está exposto atualmente. Então, a avaliação de risco é dividida em fases. Primeira coisa, identificação do perigo. E a gente usa testes epidemiológicos, os testes toxicológicos e análise da estruturatividade. Que eu falei para vocês, que hoje a gente usa testes computacionais, né, ferramentas de software para tentar estimar a toxicidade da substância e ajudar nos testes toxicológicos, para que a gente consiga reduzir os testes toxicológicos em animais. E se for o caso, se a gente tiver estudos epidemiológicos, melhor. A caracterização do risco é a potência daquela substância. Então, eu vou avaliar qual que é a potência dessa substância na população. Então, agora eu já entendi o perigo dela. Agora eu vou pensar, quantas pessoas vão se expor? Qual que é o grau de exposição das pessoas? Qual é o grau de exposição da população? Qual que é a suscetibilidade das populações que vão se expor àquela substância química? O perigo eu já entendi aqui. A primeira fase, identificação do perigo. Já entendi aqui. Agora eu vou ter que caracterizar o risco. Estou pensando já em risco. Quantas pessoas vão se expor? Qual população que vai? Será que essa substância só vai ser utilizada no ambiente ocupacional, em situações de uso de EPI e tal? Ou não? É uma substância que eu vou liberar, que vai ser utilizada como um dome sanitário, que vai ser criança, idoso, que vai utilizar, pessoas doentes ou não. Enfim, qual que é o impacto disso na população? E depois, agora eu já entendi o perigo. Os testes toxicológicos vão me falar isso. Agora, estou entendendo o risco, caracterizei o risco, estou entendendo como é que a substância vai se comportar na população, né? Como é que vai ser. Agora, eu preciso controlar o risco, que é a informação, a legislação que vai liberar ou não aquela substância, se ela foi liberada, vai ser retirada do mercado, ou vai liberar para produção. Isso que é pensando no Brasil, e em liberação de substâncias químicas, é o grande papel da Anvisa, por exemplo, né, para a liberação de medicamentos e outros produtos que são usados. E também o controle de risco está aqui na substituição. Será que essa nova substância que eu vou liberar no mercado, será que ela substitui uma outra que já está sendo usada, que é mais tóxica? Será que compensa substituir aquela que está em uso, eu já conheço a toxicidade, por uma que eu não sei como é que ela vai funcionar? Então, esse é o controle do risco. Vamos pensar um pouco na situação que a gente está vivendo hoje do Covid. Eu sei que está todo mundo cansado de ouvir falar sobre isso, mas eu acho que a situação da Covid demonstra muito a avaliação de risco. Logicamente, não é da toxicologia, porque é um vírus. Então, vamos entender aqui, ao invés de ser os testes toxicológicos, quando a primeira vez foi identificado qual que era o perigo. O que estava acontecendo lá na China? As pessoas estavam desenvolvendo uma pneumonia grave e estavam morrendo. Então, qual que foi a identificação? Como é que fez a identificação do perigo? Então, foi identificado o
coronavírus, novo coronavírus, o SARS-CoV-2, então é o perigo, identificamos o perigo. Já sabe a estrutura, já sabe como é, agora a gente sabe como é que ele funciona. Caracterização do risco. Quantas pessoas vão se expor? Quantas pessoas transmitem uma para outra? Qual a suscetibilidade? Hoje se sabe muito bem que os idosos são a população mais suscetível. Logicamente, quem está lá, os profissionais de saúde, são mais suscetíveis. As crianças parecem ter uma suscetibilidade menor à Covid, então caracterizamos o risco. E aí, tem que informar, que é o que mais está se fazendo atualmente. E aí, vocês estão vendo, eu acho que a gente hoje consegue ter uma dimensão como a informação do risco é importante. As pessoas têm que entender qual que é o risco que elas correm para que elas consigam tomar a decisão do que vai fazer. Legislação é o que mais a gente tem observado, né? Estamos na fase de isolamento, quarentena, os estados, né, estão estabelecendo o que pode funcionar ou não, com base no controle do risco. Então, isso que está sendo feito pelos estados, né, todos os estados do Brasil, que foi feito no mundo inteiro, é o controle do risco. Por quê? O perigo existe. Então, a gente já entendeu o perigo, agora a gente vai controlar o risco, certo? E as condições para aceitar o risco? Então, digamos que a substância química que eu sintetizei, ela, né, passou por todas essas fases, fizemos todos os testes toxicológicos, sabemos DL50, sabemos NOAEL e tudo. Eu já sei que vai ser uma substância que vai ser utilizada amplamente pela população e sei também que as crianças são mais susceptíveis do que os adultos. Vamos controlar. Então, é uma substância que não deve ser utilizada para crianças, tem que informar os pais do perigo para as crianças, proibir a venda na escola ou que seja vendido para crianças e adolescentes. E, se for o caso, a gente propõe uma substituição. Então, temos essa substância. Como é que eu vou aceitar o risco? Para que eu vou liberar uma substância que eu sei que é tóxica? Para quê? Então, a toxicologia também vai avaliar o benefício. A gente tem uma infinidade de substâncias químicas que a gente se expõe. E a gente vai se expor por quê? Porque ela deve ter um benefício, senão não compensa. Então, a gente tem que avaliar, a primeira coisa para aceitar o risco, os benefícios adquiridos pelo uso da substância química. Então, eu estou liberando uma substância no mercado que é imagine hoje, eu vou liberar no mercado um desinfetante que é eficaz contra o vírus e ele é de longa duração. Qual que é o benefício? Obviamente, proteger a população. Então, isso eu consigo enxergar o benefício. E, às vezes, o benefício, na época, a gente pode pensar que hoje a gente está exposto a tanta coisa, como está exposto hoje? Como é que você sabia disso? Antigamente, a avaliação de risco era diferente, né? Não era tão profunda como a gente faz hoje. Então, teve medicamentos que foram utilizados e foram proibidos o uso, foram recolhidos. Então, na época da talidomida, por exemplo, existia um benefício? Lógico que existia. As mulheres grávidas estavam com enjoo, qual que era o benefício? Reduzir o enjoo na gravidez. Era um benefício. Mas hoje em dia a gente enxerga que aquele risco não valeu a pena. Porque na época não foi feita uma avaliação toxicológica correta. Hoje a gente sabe, foi refeita a avaliação toxicológica e hoje a gente sabe que o risco de efeito teratogênico numa mulher grávida não compensa o benefício dela de ter a redução do enjoo durante a gravidez. Então, a gente tem que avaliar. Quando o benefício não compensa, a substância tem que ser retirada ou substituída, se for o caso. Outra coisa importante, adequação e disponibilidade de outras substâncias químicas para o mesmo uso. Então, assim, digamos que eu sintetizei um medicamento que é super eficaz na redução da pressão arterial. Mas aí você pensa, hoje em dia tem tanto medicamento que é utilizado para redução da pressão arterial, por que o que eu sintetizei é melhor? Será que já não tem substância suficiente para esse uso? Será que eu vou colocar as pessoas expostas a mais uma substância? Será que tem necessidade? Então, eu tenho que pensar se existe disponibilidade de outras substâncias para o mesmo uso e se a minha compensa, né? Se aquela que eu estou querendo liberar compensa. Ou, de repente, eu consegui uma substância que cura o câncer de mama.
mas a substância tem risco, tal, ela pode levar a outros efeitos adversos no organismo. Mas aí a gente tem que pensar, o benefício compensa, né? Então é a única substância disponível. Então, no caso, esse benefício compensa, a gente tem que avaliar se o risco vai realmente compensar. Outra coisa importante, extensão do uso pelo público. Quantas pessoas vão usar essa substância que eu vou liberar? Será que é uma substância de uso restrito, só em ambiente hospitalar, medicamento que só vai ser aplicado lá no ambiente hospitalar, numa quimioterapia, ou vai ser um medicamento que vai ser de venda livre numa farmácia? Se for venda livre na farmácia, a gente já pode pensar numa exposição gigante da população. Ou se eu estou pensando numa substância que tem um ótimo poder detergente que vai ser vendida no supermercado. Então, eu vou ter exposição de crianças, idosos, pessoas doentes, grávidas, lactantes, enfim, vou ter uma exposição muito ampla. Ou se for uma substância de uso restrito, eu já tenho uma quantidade menor de pessoas. Aí, considerações de ordem econômica. Aí complica, né? A gente tem que levar em consideração isso. Às vezes a gente, por exemplo, para vocês terem uma ideia, lá na aula da introdução, eu falei para vocês rapidamente sobre retardantes de chama. Retardantes de chama é um grupo de substâncias que são utilizados para recobrir, né? Ou eles são usados na estrutura de diversos bens de consumo, para retardar a chama, né? Retardante de chama, retardar a chama, obviamente. Mas qual que é o benefício para a população, né, do uso de retardante de chama? Caso o meu computador pegue fogo, se ele não tiver o retardante de chama, essa chama vai se propagar muito rapidamente e vai reduzir a minha chance de escape daquele ambiente que está sendo queimado. Então, o benefício para a população é aumentar a chance de escape no caso de um incêndio. Qual que é o risco? Hoje em dia tem vários estudos mostrando que os retardantes de chama que a gente usa no Brasil, que inclusive já foram proibidos na Europa e em alguns estados dos Estados Unidos, alguns que a gente usa hoje já foram proibidos porque sabe da toxicidade, tanto ambiental quanto para a saúde humana. Mas por que a gente continua usando aqui no Brasil? Porque são os mais baratos e mais eficazes. Então, as substâncias que a gente usa hoje, que são os bromados aqui no Brasil, eles são extremamente eficazes para reduzir a propagação da chama. E são de preço acessível. Então, a gente continua usando. Hoje em dia, a gente tem muita preocupação com efeitos sobre a qualidade ambiental, coisa que há muitos anos atrás isso não existia. Então, a gente acabou liberando muita substância que hoje a gente entende o impacto ambiental e entende, né, e tem uma preocupação com a preservação de recursos naturais e fontes naturais. Hoje é uma preocupação de todos os órgãos de legislação, não é só dos órgãos de controle ambiental. Todos os órgãos como a Anvisa, os órgãos que controlam medicamentos, alimentos no mundo inteiro, têm uma preocupação que uma hora essa substância vai cair no ambiente. E vai fazer o que no ambiente, né? Qual que é o impacto para as comunidades aquáticas? Hoje se fala muito de aquecimento global, enfim. Então, hoje a gente tem esse outro olhar ambiental na avaliação do risco, né? Para aceitar ou não o risco. De repente, a substância é um espetáculo para tirar a gordura daquelas panelas toda cheia de óleo e tal, mas é uma bomba para o ambiente. Então a gente, né, vai ter provavelmente não vai ser aceito, o risco não vai ser aceito. Então o que a gente tem hoje? Eu falei para vocês, né, a gente tem a avaliação toxicológica e a gente determina tem vários efeitos que a gente estuda, aqueles estudos, né, toxicidade aguda, crônica, subcrônica, que a gente faz com animais para chegar num valor, num padrão de segurança e a gente consiga, né, extrapolar esses valores de animais para humanos. E no final das contas é isso que a gente busca, né? Para que a gente faz esse monte de teste com os animais? Para que a gente tenha segurança para os humanos. E aí é o grande desespero dos toxicologistas será que dá para extrapolar de animais para humanos? Hoje em dia a gente tem formas de fazer essa extrapolação de dados, não faz teste humano, na verdade se faz teste humano apenas quando é medicamentos, vacinas e tal. E hoje está se falando muito, né, sobre isso, de ensaios clínicos e pré-clínicos, então se faz testes clínicos, obviamente, para medicamentos e vacinas. Para substâncias químicas como praguicidas, como
lá, produtos para ser utilizados na limpeza de casa, tal, não é feito teste clínico, não existe isso. Então, não faz exposição humana. Mas tem que extrapolar para ver se é seguro ou não. Então, o que a gente tem hoje é o cálculo do padrão de segurança, ou, fora do Brasil, que a gente chama de reference dose. O padrão de segurança, que é aquele padrão, aquele valor que a gente considera seguro para os humanos, a gente calcula como, lembram do NOAEL que eu falei para vocês, que enfia isso na cabeça, que a dose mais importante da toxicologia é o NOAEL. É a dose de nenhum efeito adverso observável. Ou, em alguns estudos, a gente não consegue estabelecer o NOAEL. Porque eu vou fazendo, lembra que eu falei, né? A gente começa com 0,5, por exemplo, né? 0,5 miligramas por quilo, 1 miligrama por quilo, 1,5 miligrama por quilo, 2 miligramas por quilo, e assim vou subindo. Mas aí, eu estava, naquele estudo que eu mostrei para vocês, a gente conseguiu estabelecer um NOAEL, né? Uma dose de nenhum efeito adverso observado. Mas às vezes a gente não consegue estabelecer. A primeira dose que eu testei já deu efeito na população. Então, como é que eu vou fazer? Vou começar tudo de novo? Pô, mas a gente tem que economizar, né? Não pode... né? A recomendação é que a gente não use muitos animais de experimentação. Vou fazer tudo de novo por causa disso? Não. Eu posso usar como o LOAEL. LOAEL é Lowest Observed Adverse Effect Level. Ou seja, a dose de mínimo efeito adverso observável. Então, vejam que a dose de nenhum efeito adverso observável, muitas vezes ela é muito próxima do LOAEL, a de nenhum efeito e a de mínimo efeito. Né? Então, essas são as doses principais. A mais importante é o NOAEL, é ela que a gente tem que procurar. E a gente divide por fatores de incerteza, pronto, temos o padrão de segurança. Fácil, né? Então, para a gente estabelecer o valor que pode ser utilizado em humanos, a gente pega NOAEL, divide por fator de incerteza, tá feito. Chegamos lá, certo? Fácil, se não fosse fator de incerteza, né? E aí complica tudo. Que incertezas são essas? São várias. Então, hoje em dia, isso eu queria discutir com vocês, eu queria propor para vocês um exercício para a gente fazer no nosso encontro. Eu queria mostrar para vocês uma área de atuação do farmacêutico atual, que é o cálculo da Permitted Daily Exposure, é o PDE, o cálculo do PDE. Na verdade, os toxicologistas estão sendo recrutados para fazer esses cálculos. Por que isso? O que aconteceu? Isso eu vou mostrar para vocês a legislação e tudo como que funciona isso no nosso encontro. Mas para adiantar, né, o spoiler do nosso encontro, em 2019, a Anvisa liberou uma resolução que permite, né, seguindo recomendações, né, seguindo o que os outros países já fizeram, a Anvisa liberou que hoje em dia, porque antes disso, a fabricação de medicamentos era em maquinários exclusivos, né? Então, se tinha uma máquina só para fazer paracetamol, só podia fazer paracetamol. Uma máquina para fazer outro medicamento, só podia fazer aquele. E a Anvisa liberou a fabricação compartilhada de medicamentos. Então, a indústria farmacêutica pode usar a mesma máquina para fabricar diferentes tipos de medicamentos, né? Para diferentes formulações. Mas qual que é a grande preocupação quando se faz a fabricação compartilhada? Contaminação. Então, será que não sobrou um restinho na máquina que vai contaminar a cápsula do próximo, né? Do próximo composto, né? Do próximo medicamento? Então, hoje em dia, né, os toxicologistas estão sendo recrutados para fazer o cálculo do PDE, o PDE seria o quê? A exposição diária permitida para aquela substância, né, para aquele medicamento. Isso não é específico para medicamento, para outras substâncias químicas não, mas para medicamento sim. Então é importante que a gente calcule o PDE, que seria a dose máxima daquela substância que a gente pode se expor durante a vida inteira e sem ter efeito nocivo. E esse PDE é apresentado para a empresa farmacêutica, e aí o toxicologista acabou a função dele. Agora, a empresa é responsável por fazer a limpeza do maquinário todo, garantindo que no final do processo não tenha valores acima do PDE, certo? Quer dizer que o PDE é aquela concentração que no próximo medicamento tudo bem ter, porque não vai dar efeito na população exposta, quer dizer, a população que está recebendo aquele medicamento.
É um caso, eu acho que assim, o mais fácil de vocês enxergarem hoje é essa aplicação dos fatores de incerteza que a gente fala. Então, o uso do Noel e os fatores de incerteza. Então, eu vou mostrar para vocês no nosso encontro como é que a gente faz, como é que a gente procura o Noel, quais são os fatores de incerteza que a gente usa e vamos simular um PDE. Se vocês quiserem já procurar na internet alguma coisa sobre PDE, para a gente conversar, seria interessante, porque essa resolução é bastante nova e eu acho que é uma grande área de atuação do farmacêutico em pouco tempo, assim, né, de forma imediata, um campo de trabalho bastante interessante para vocês. Mas já para adiantar, como é que eu vou? Então, eu fui contratada. Então, os consultores toxicologistas trabalham com isso. Isso é uma área que eu tenho atuado atualmente no cálculo do PDE. Como é que eu vou fazer? Como é que eu sei, como é que euzinha, vou lá e calculo o PDE para uma determinada substância? Então, digamos que foi pedido para fazer o cálculo do PDE de paracetamol para uso oral. Como é que eu vou fazer? Eu vou lá no laboratório, vou pegar um monte de animal e vou fazer os experimentos com paracetamol? Não. Eu vou na literatura e vou procurar tudo que já foi publicado sobre paracetamol, vou fazer um super levantamento bibliográfico, então é um levantamento teórico, e vou ver em quantos lugares que já foi publicado o Noel. Deve ter na literatura diversos estudos sobre Noel de paracetamol. Então, deve ter um grupo lá nos Estados Unidos, um grupo no Japão, um grupo no Canadá, um grupo na África, que determinaram o Noel. E aí, desses todos, aí eu tenho, sei lá, tenho 10 Noel. Qual que eu vou escolher? O menor. Certo? A menor dose é a que eu vou escolher. Então, a gente vai fazer isso, eu vou mostrar para vocês como faz e vou mostrar também como é que a gente faz para pesquisar. Onde está publicado isso? Nessas bases de dados que a gente vai ver como fazer. Tá bom? Eu vou mostrar isso tudo para vocês no nosso encontro. Mas então o que a gente vai usar? Esses fatores de incerteza que eu falei para vocês, né? Que aí complica a nossa vida. Que fatores são esses? Então, primeira coisa, será que os dados que eu preciso, o primeiro fator de incerteza que eu vou ter é a qualidade dos dados toxicológicos disponíveis. Será que os dados que foram publicados por esses pesquisadores aí no mundo inteiro, será que dá para confiar? Foi feita uma dose só? Foi feita 3 doses? Não foi feita. Então, se o dado não está muito confiável, tem uma incerteza maior. Existem dados em humanos e esses dados são bons ou não? Muitas vezes não tem. No caso do PDE, a gente tem dados em humanos para praticamente todas as substâncias. Qual população que eu vou proteger? Esse medicamento vai ser utilizado só para tratamento de hepatotoxicidade induzida por, sei lá, ingestão de álcool para pessoas idosas. Será que é só nesse caso uma população mais específica ou não? É um medicamento que é um multivitamínico que é recomendado para uso na população em geral. Tem que pensar nisso. E será que as espécies respondem diferente? De repente eu vi um Noel para camundongo, um Noel para rato, um Noel para coelhos. E cada um foi, né? Um foi 1, o outro foi 10, o outro foi 100 miligramas por quilo. Então, estou vendo uma diferença enorme em relação às espécies. E dentro da mesma espécie, os machos e as fêmeas daquela espécie respondem de forma completamente diferente. Ou, dependendo da idade do animal, responde de forma diferente. Então, será que eu preciso pensar nisso? Sim. Então, para esses fatores de incerteza, vocês vão ver depois que eu vou mostrar para vocês, para o PDE isso muda um pouco, né? Para o cálculo desse PDE que eu falei para vocês, muda um pouco os fatores de incerteza, mas de qualquer forma, a gente tem valores de 1 a 10 para cada um desses dados. Então, para cada um desses aqui, ou para os do PDE, então existem normas para cada um, esses aqui são os fatores em geral, eu tenho uma nota de 1 a 10. Então, euzinha lá, tô lá fazendo a minha avaliação, achei o Noel, melhor Noel que eu achei foi de 10 miligramas por quilo de peso. Aí, poxa, mas os dados toxicológicos não são muito, não dá para confiar, eles fizeram só em 2 doses, só fizeram com machos ou só fizeram com fêmeas, então eu vou dar uma nota 5, ou vou dar uma nota 7, ou nota 10. Como é que é essa nota? De 1 a 10. A gente vai fazer a divisão, vocês concordam? Eu vou dividir esse fator. Então, se o primeiro fator eu dei 1, quer dizer que eu vou dividir o Noel por 1, certo?
Se eu dei uma nota 10, eu vou dividir o NOAEL por 10. Certo? Então, vamos ver. Digamos aqui no primeiro eu dei nota 5. No outro eu dei nota na existência de dado. Não tem dado em humano. Não tem nada em humanos. E o que eu achei em um único laboratório, o dado não é confiável. Então, eu posso dar nota 10 de novo. População a proteger, população muito sensível, tem muito polimorfismo genético, posso dar 10 de novo. E a variabilidade da resposta é interespécie e intraespécie. Cada um responde de um jeito, o rato responde de um jeito, camundongo de outro, coelho de outro, macho e fêmea diferente, enfim, tudo diferente. Posso dar 10 também. Como posso dar 3, como posso dar 4. Então, eu posso, para cada um desses dados, eu dou uma nota de 1 a 10. E depois eu vou multiplicar esse por esse, por esse, por esse. Eu dei 10 em todos, quer dizer que eu vou multiplicar 10 por 10 por 10 por 10. Isso vai dar quanto? 10.000, isso. Então, eu vou ter o NOAEL, digamos que aqui eu cheguei, qual o meu fator de incerteza? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Meu fator de incerteza vai ser 10.000, certo? Então, eu vou dividir NOAEL por 10.000. Então, se eu tenho um NOAEL de 2 mg por quilo, vou dividir pelo fator de incerteza que eu calculei de 10.000. Vejam o valor que vai dar. Então, quer dizer que o que eu recomendo para uso em humanos é 2 dividido por 10.000, certo? 0,002. Então, é assim que eu vou calcular. Agora, digamos que os dados, existem vários dados toxicológicos disponíveis, os dados são em laboratórios confiáveis, foi publicado pelo FDA dos Estados Unidos, pela Anvisa no Brasil, enfim, por outras agências no mundo inteiro. Então, tenho dados muito importantes. Não vou dividir por um só. Existem dados em humanos? Existem dados em humanos e os dados são muito bem feitos, muito bem conduzidos, estudos clínicos em diversos países. Posso dividir por um também. Tipo de população a proteger. População, né, é uma população mais restrita, é uma substância que vai ser utilizada só em adultos saudáveis, no ambiente ocupacional e tal. Pode dividir por um de novo. E os animais respondem todos com a mesma resposta. Então, aqui eu vou ter, o fator de incerteza vai ser o quê? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Vai ser 1. Aí eu vou ter o NOAEL dividido por 1. Dificilmente a gente encontra isso. No mínimo, a gente tem uma divisão para qualquer um padrão de segurança, a gente tem no mínimo um NOAEL dividido por 10, pelo menos. Então, mesmo que todos os fatores aqui, sejam muito bons, que a gente vai dar 1, lembrando que o melhor dado é 1 e o pior é 10, mesmo que todos tenham dado 1, a gente vai considerar pelo menos um valor 10 aqui numa variabilidade intraespécie. Porque, de qualquer forma, a gente está pegando uma espécie que não é humana. Então, no mínimo, esse dado aqui tem que ser 10, certo? Mesmo que tenha dados em humanos, mas a gente está partindo do NOAEL, que não é em humano. Então, a gente tem aqui a variabilidade intraespécie. Então, por segurança, né, usando uma modalidade mais conservadora, né? Pensando na tentativa mais conservadora de proteção, aqui no mínimo a gente vai ter uma divisão por 10, certo? Eu vou mostrar isso para vocês, então a gente vai fazer o cálculo junto no nosso encontro para ficar mais claro. Então, se vocês puderem já procurar o que é o PDE e a importância de calcular o PDE e a fabricação compartilhada de medicamento, a gente conversa melhor no nosso encontro. Bom, então agora a gente tem os valores limites, né? Para definir esses valores limites, que é o nosso padrão de segurança em humanos, o que eu vou ter? Os dados experimentais, dados clínicos em alguns casos e dados epidemiológicos. Então, tem os dados em animais e dados em humanos. Juntando isso tudo, eu vou chegar na dose de nenhum efeito adverso observado, ou observável, ou NOAEL. Né? É mais comum a gente achar NOAEL. Esse aqui é o termo em português só. Aplicamos os fatores de incerteza e chegamos no limite toxicológico. O limite toxicológico é o padrão de segurança. Infelizmente, depois que a gente estabelece os limites toxicológicos, que é o padrão de segurança, entram em cena aí os fatores extracientíficos, que aí não depende mais da gente.
Mas, de repente, a gente calculou um padrão de segurança para o lançamento de uma substância química no ambiente de um tipo de um ramo industrial. Aí vai chegar, sei lá, o órgão legislador, né, o governo de um determinado estado, fala, não, vocês querem que a gente lance só 1 miligrama por litro dessa substância no ambiente? Não tem jeito, não. O meu método de produção nunca vai chegar a 1 miligrama. O máximo que eu consigo chegar é em 10 miligramas. Enfim, de repente adota um valor que não é o valor, né, o valor toxicológico, o limite toxicológico que a gente determinou. Muitas vezes pode ser um valor que tenha fatores econômicos e às vezes até políticos envolvidos na adoção de um determinado valor. Que isso aqui, o limite adotado, é a legislação propriamente dita, né? Isso aqui é para substâncias químicas. Então a gente chega no padrão de segurança e muitas vezes a legislação daquela substância pode ser maior do que o limite toxicológico estabelecido. Quem que faz essa avaliação? Então, existem vários comitês envolvidos na avaliação toxicológica e avaliação de risco. Então, a gente tem a Organização Mundial da Saúde, tem vários comitês que fazem avaliação de aditivos em alimentos, de resíduos de praguicidas. O FDA dos Estados Unidos também publica muitos dados sobre a NOAEL de diversas substâncias. A IARC, que é aquela agência americana que estuda o câncer, então também tem diversos estudos, então a gente consegue usar bases de dados extremamente robustos, né? E eu vou mostrar para vocês outras bases de dados que a gente usa para levantar essas informações e fazer o cálculo. Quem faz o cálculo? Então, chegamos aqui no Brasil. No Brasil, então, a gente vai fazer para todos esses medicamentos que estão sendo utilizados agora que vão ser, né, liberados para fabricação compartilhada, a gente vai fazer teste animal para todos? Não, os testes estão feitos e publicados no mundo inteiro. Então, esses grupos ad hoc, que são grupos que são contratados pela Anvisa, por exemplo, ou que trabalham realmente lá dentro da Anvisa, ou que são contratados pelas empresas, que a empresa faz? Ela pega, a empresa pede para uma assessoria toxicológica, uma consultoria de toxicologia para fazer o cálculo do PDE, a consultoria faz o cálculo e ela apresenta isso para a Anvisa liberar a fabricação compartilhada. Então, grupos ad hoc são consultores que são contratados para fazer esse levantamento e chegar ao cálculo do PDE. Isso serve para outras também, para outras aplicações das substâncias químicas. É que o PDE agora está, eu acho que está na hora para vocês aprenderem a fazer. Isso a gente então vai ver no nosso encontro como faz, tá bom? Bom, isso tudo para substâncias que têm limite toxicológico. A gente consegue estabelecer limite toxicológico. Agora, quando uma substância não tem como estabelecer um limite de segurança, então a gente não consegue estabelecer um limiar de segurança para aquelas carcinogênicas, mutagênicas, e faltou aí as teratogênicas, a gente não consegue estabelecer um limiar de segurança, a gente faz uma outra forma. Então, a gente não faz esses cálculos todos que eu mostrei para vocês. A gente vai aceitar um risco, um determinado risco. E esse risco é de 1 em 1 milhão. Então, a gente aceita o risco de uma substância carcinogênica ser liberada no mercado se ela levar ao câncer em uma pessoa em 1 milhão, né? Então, qual que é a concentração, no caso dessa substância, 0,001 miligrama por quilo por dia, né, ela pode induzir ao câncer em 1 milhão de pessoas. Então, a gente faz esse cálculo e aceita o risco. Aceitar o risco quer dizer, a gente sabe que vai ter uma pessoa em 1 milhão que vai ter câncer quando a gente liberar essa substância. Entendeu? Então, é um risco aceitável, mas em alguns casos, quando não tem substituição ou como a gente não achou alguma substância mais segura, é essa que vai ser liberada. Certo? Não vou entrar em detalhes para substâncias carcinogênicas, porque são cálculos bem mais aprofundados e a gente precisaria de uma próxima aula para isso. Tá? Mas a gente conversa um pouco mais sobre isso também no nosso encontro. A gente avalia o risco e frequência do efeito aparecer. Então, a gente não vai estabelecer um limite, até aquele limite não vai acontecer nada. A gente não espera que a gente consegue estabelecer com as outras substâncias. A gente consegue calcular um máximo da substância, um NOAEL, dose de nenhum efeito adverso observável, em que a gente não espera nenhum efeito na população em estudo. No caso de substâncias carcinogênicas, a gente não tem como estabelecer o NOAEL. A gente não tem isso, certo?
Bom, só para a gente encerrar isso, eu queria discutir nem é bem o termo, né? Porque discutir seria pensar num negócio presencial, né? Mas eu queria talvez cutucar um pouco vocês para a gente pensar, refletir um pouco sobre a pesquisa com animais. Para a gente ter uma ideia de como que as coisas fluíram, a pesquisa com animais começou lá na Grécia Antiga. A gente falou um pouco de histórico, mas começamos lá na Grécia Antiga. E nessa época, os pesquisadores, os médicos, eles usavam os animais para entender o funcionamento dos órgãos e sistemas do corpo humano e tentar melhorar as habilidades cirúrgicas. Então, a gente só tem a evolução das técnicas cirúrgicas com base nesses testes em animais, infelizmente. Mas, logicamente, que esse grande uso que teve de animais durante anos e anos e anos gerou o debate, principalmente por causa daquele teste que eu falei para vocês, o teste de Dreis, que era o que levava realmente ao sofrimento dos animais. Então começou um debate bastante importante na comunidade científica sobre o uso de animais e o grau de sofrimento que os animais passavam durante os experimentos. Então, hoje em dia a gente tem um debate bastante importante em relação à pesquisa com animais e tem essas vertentes social, científico e ético. A gente não pode esquecer o caráter científico de tudo isso que a gente faz. A gente só faz os testes em animais buscando dados científicos importantes para a população humana e mesmo para outros animais, para os próprios animais. Então, a gente tem uma implicação ética e hoje a gente tem várias regulamentações. Então, a gente tem órgão de controle, né, do uso de animais. Então, a gente existe não existe só um debate, existe uma regulamentação de como que pode ser utilizado, quais são as normas. Então, existem resoluções. Então, a gente tem o conselho, né, o CONSEA, que faz a regulamentação das normativas para o uso em animais, né, para o uso de animais em testes científicos, né, na pesquisa científica. Logicamente, a gente tem uma esfera social, que é né, a implicação social, né, que às vezes as pessoas realmente não entendem o porquê de usar animais. A gente tem essa vertente também, e isso acabou levando, né, à invasão do Instituto Royal em 2013. Não sei se vocês lembram disso, né? Isso já faz relativamente bastante tempo, né? 7 anos atrás. O Instituto Royal, no interior de São Paulo, foi invadido por ativistas que, né, que julgavam que né, não era importante a avaliação dos testes, não deveriam ser conduzidos em animais e tal, e soltaram os animais, soltaram cachorros, soltaram roedores que estavam lá, enfim, foi uma grande repercussão na mídia e é isso que eu queria que vocês refletissem um pouco. Será que esses ativistas estavam certos? Será que a gente teria tudo que a gente tem hoje de estudo científico, do avanço da farmácia e da medicina, se a gente não tivesse usado os testes em animais? Então, assim, nessa época da invasão do Instituto Royal, foram perdidas informações muito valiosas sobre diversos medicamentos, substâncias que poderiam estar sendo usadas. O Instituto Royal fechou as portas no Brasil depois, se não me engano, de 2 anos dessa invasão, e hoje eles não trabalham mais aqui. Então, ali tinha investimento da FAPESP, do CNPq, então tinha investimento do governo federal, do governo estadual, que infelizmente, foi perdido. Então, eu queria que vocês pensassem um pouco, a gente usa ou não? Dá para abolir de vez? Não, infelizmente ainda não. A gente está numa fase do desenvolvimento científico que a gente está caminhando para isso. Vários testes já foram substituídos, mas ainda a gente não consegue substituir tudo. A gente entende as desvantagens, então a gente sabe que a pesquisa com os animais sofrem transtornos psicológicos por causa dos testes, então existem normativas para reduzir o máximo possível, né, o sofrimento dos animais, né, que a gente usa anestésicos e diversas substâncias que tentam reduzir o máximo possível o sofrimento e os transtornos que eles podem passar. Outra desvantagem que a gente tem é que algumas vezes os testes animais, né, os efeitos que a gente observa nos animais não são semelhantes em humanos. E aí perdeu o sentido de fazer aquele teste. Então a gente tem que tentar usar aquilo mais, né, aquela ferramenta mais próxima dos humanos. E muitas vezes o próprio animal não é tão próximo assim. E hoje em dia
existem modelos capazes de substituir alguns testes, alguns, não todos, mas a gente já está caminhando para uma fase de substituição dos testes em animais. Mas a gente não pode esquecer as vantagens que a gente teve com a pesquisa de animais até então. Então, a gente tem desenvolvimento de vacinas e diversos medicamentos, tanto de uso humano quanto uso veterinário, foram feitos testes em animais. Desenvolvimento de rações, inclusive, para os animais. E, logicamente, a proteção ambiental. Então, a gente tem essas grandes vantagens que a gente não pode simplesmente ignorar, né? Então, a gente tem que levar isso ainda em consideração. Então, como eu disse para vocês, hoje em dia existe uma discussão ética muito importante no mundo inteiro. Então, tem a ética e a ciência estão tentando se equilibrar o máximo possível e realmente tentar proteger o máximo possível os animais. Tudo isso começou, eu não vou fazer outro histórico, não, mas a gente começou em essa ideia, né, de reduzir o número de animais de experimentação, começou em 1959, com a publicação do princípio dos 3 R's, um princípio famoso, né, que é a Reduction, Refinement e Replacement, são os 3 R's. Em português, na verdade, são só 2, né, redução e refino, e no Brasil, replacement, obviamente, substituição. Então, a gente tem a redução, métodos que são utilizados para gerar informações, reduzindo o uso de animais. Então, a gente tem testes in vitro, testes computacionais que eu disse para vocês, que reduzem a necessidade de animais. O refino, métodos que aliviam ou minimizam o sofrimento, a dor dos animais e até mesmo o estresse dos animais. Então, é o refino. E no Brasil, né, em português, a gente, replacement, na verdade, é substituição, é a utilização de métodos que permitam alcançar um determinado objetivo sem o uso de animais vertebrados vivos. Então, a gente tem hoje já diversos testes em animais que foram substituídos por testes que não utilizam, né, são testes in vitro que não utilizam animais. E a gente pode, uma hora, conversar um pouco melhor sobre quais são esses testes alternativos. Então, a gente tem testes com epiderme humana reconstituída, temos testes com invertebrados, podemos usar cultura de células isoladas para a gente não chegar a utilizar os animais ou para tentar reduzir o máximo possível. Isso também a gente pode conversar melhor, quais são esses testes, a gente pode conversar melhor lá no nosso encontro, tá bom? Então, eu queria só para a gente encerrar essa parte, toda vez que a gente pensa em princípio da precaução, na avaliação de risco, desculpa, a gente tem que aplicar o princípio da precaução. Então, que a gente, um princípio da precaução ambiental diz que quando a atividade parece aumentar o risco de danos à saúde humana e ou ao ambiente, medidas preventivas devem ser tomadas, mesmo que as relações causa e efeito não estejam totalmente definidas. O que quer dizer isso? Na dúvida, não utiliza. Então, se a gente não tem certeza da toxicidade, a gente não tem certeza da eficácia, não tem certeza da segurança para a população, não utiliza. Por isso está tão em moda falar agora sobre, os testes com a vacina. Então, por que não pode ainda usar a vacina que ainda está em teste? Porque a gente não tem certeza da segurança. E aí isso é extremamente importante. O que esse princípio da precaução diz? Na dúvida, não utiliza. Né? Na dúvida, não expõe a população. Pode ser um estrago muito grande, né? Bom, então a gente viu nessa aula, para a gente finalizar, as fases da avaliação de risco, as condições para aceitação do risco, como extrapolar dados em animais para humanos e as condições para aceitação do risco. E a substituição dos testes em animais, né? Uma pequena discussão sobre a substituição dos testes em animais. Então, não vai ter o finalzinho, na próxima aula veremos, porque agora vocês vão iniciar com uma outra fase da toxicologia, vão iniciar com as aulas da professora Vera e da professora Fernanda sobre a toxicocinética. E aí eu volto com vocês em novembro com a toxicologia ambiental, certo? Enquanto isso, a gente vai conversando por outros, por e-mail e tal. A gente pode, nesse meio tempo, a gente pode marcar de conversar sobre outros assuntos que vocês quiserem, a gente pode marcar outras reuniões, tá bom? Então, fiquem seguros, se cuidem e a gente se vê no nosso encontro, tá? Até mais, gente!